Oferecimento: HCC Energia Solar. Olá, olá, muito boa tarde para você que nos acompanha através das plataformas digitais da W3 News. Nós vamos começando uma semana que já começou, né? Mas para a gente oficialmente e para quem, diga-se de passagem, diz que o ano só começa depois do carnaval. Eu sou contra isso, porque o trabalho não para nunca. O meu convidado de hoje também é prova disso, mas para a gente começar então, após o feriadão de carnaval aí prolongado, nós retornamos às nossas atividades e cá estamos novamente com o W3 Esportes, no final de semana que teve movimentação também aí, as competições não pararam nem por conta do carnaval e por isso nós estamos aqui, vamos falar sobre isso para você, mas para a gente começar eu reitero o convite de sempre, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, corre, ativa o sininho, faz com uma criançada, porque sempre que nós estivermos ao vivo, você será notificado e vai embarcar com a W3 também no nosso projeto. Dá uma conferidinha também lá nas nossas redes sociais, tem aí nosso Instagram, nosso Facebook, nosso portal, com toda a movimentação para você. Ah, Tati, mas eu não curto esporte. Não tem problema, vai lá porque tem muita coisa boa. Tem entretenimento, tem coluna social com Kellen Cadorim, tem palco político também na nossa programação, Fala Comunidade, F5, uma gama aí de oportunidades para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa região. E falando em nossa região, é impossível falar dela se não voltarmos aos olhos para a competição que já está batendo a nossa porta, que é eu acredito que a maior em questão de municipal aqui da nossa região, que é o Municipal do Campeonato de Sombrio, e por isso ninguém melhor que ele para falar com a gente sobre isso. Nós vamos recebendo hoje Matheus Rocha, conhecido por todos como Rochinha, ele que está à frente do DME de Sombrio e é o nosso convidado de hoje. Rochinha, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos os telespectadores. Satisfação aí poder participar, né, do programa novamente. Já estive aqui numa outra oportunidade, mas é sempre bom estar falando do nosso, não só de Sombrio, né, mas falando do esporte amador em si que a gente gosta tanto, né? É bacana demais que a gente já falava sobre isso, né? O Rochinha está sempre envolvido com as competições, mas a gente já falava extra-campo de tudo que acontece na nossa região. E diga-se de passagem, depois da estada aqui na W3, Rochinha, muita coisa aconteceu. Muito, nós falamos também aqui no nosso programa sobre Sombrio, porque fez um ano de 2023 extraordinário. Acredito que 2024 já vai ser também a continuidade, mas vamos falar porque mesmo você não estando aqui, a gente noticiava e trazia porque o DME de Sombrio fez aí uns jogos escolares, fez muitas outras competições que esteve no topo. Vamos fazer um apanhado aí do que foi o ano de 2023, mais uma vez, frente ao DME de Sombrio. Então, é um ano, sempre é desafiador, né? Trabalhar na pasta, ainda mais se tratando de esporte, né? Na nossa cidade, que é muito, respira muito esporte, né? Não só futebol, né? Claro que o futebol Sim. é muito forte, né? Tem um histórico muito forte, mas a gente, como falou, a gente tem um histórico muito grande de várias competições. Por exemplo, nossos Jogos Escolares uma competição que dura o ano todo, né? A gente tem um calendário para os Jogos Escolares durante o ano todo. Então, a gente tem 3 categorias durante o ano. Então a gente envolve muitas escolas do interior com as escolas mais centralizadas, então isso faz com que as escolas tenham essa vivência, né? Os alunos tenham essa vivência através do esporte, né? E com várias modalidades, né? Então foi um ano muito bom, assim, a gente teve outros eventos que a gente realizou, eventos que a gente sediou também, a gente foi sede do, do regional dos joguinhos, né? Então a gente foi muito bacana, assim, a estrutura que a gente tem, né? Então, sediar uns joguinhos, uma etapa regional, para que o pessoal entender que é de Florianópolis para cá. Então, a gente foi sede e, né, e recebeu esses municípios, então foi muito, muito bacana mesmo, né? E o nosso Gerva, né, que a gente foi campeão geral do Gerva, então isso demonstra um trabalho que vem sendo feito já desde o início do ano. Claro que já, como eu sempre falo, a longo prazo, né? Isso já, nosso projeto, o ano passado, fez 10 anos de projeto Futuro do Esporte, onde a gente desenvolve várias modalidades e não menos diferente. O ano passado a gente trabalhou 18 modalidades, né, em todo o município. Alguns bairros a gente conseguiu levar algumas modalidades. Claro que a gente não consegue levar isso a todos os bairros do município, mas a gente tenta oferecer, né, para os jovens todas as modalidades, ou que se não tem no bairro dele, a gente tenta oferecer que ele consiga até o nosso polo, que é mais ali onde a gente tem o nosso centro de convivência, onde a gente tem o multiuso, que é o nosso complexo de esporte ali, né?
Rochinha, e bem como fala, além de alçar voos em todas essas competições, estar, né? O município de Sombrio também foi o município sede, como você disse, ajudamos a sediar também mais uma vez da Taça Brasil. Um evento que também volta aos seus olhos. Agora cogita-se também de ser novamente município sede. Como é que é para você, como profissional da área, estar à frente de um DME, aonde a administração municipal faz toda essa força, dá esse incentivo para que o esporte esteja realmente na vitrine? Então, é muito satisfatório, né? Porque a nossa prefeita, não posso deixar de falar, tocar no nome dela, né? Porque muitos prefeitos até tentam, né? Na verdade, mas a gente sabe que alguns encontram algumas diversidades que não conseguem, né? A gente sabe que cada município vive uma realidade, né? Mas a nossa prefeita tem olhado com bons olhos também o lado do esporte e a gente só tem a agradecer por isso, né? Então, a gente, além de oferecer várias competições, a gente também entra em parcerias, né? Por exemplo, a Taça Brasil de Aero Polo Esportes, que já vai para o terceiro ano, acredito que vai para o terceiro ano, né? Sombrio sendo sede. E é muito importante não só para o esporte, mas é o que desenvolve, né? Isso que a prefeita também olha, né? O que movimenta no município, movimenta cultura, movimenta o posto de gasolina, o mercado, né? Hotéis, que a gente não tem muito no município, mas o que tem é ocupado, daí tem Balneário Gaivota, né, que é muito perto ali, que também, né, o pessoal vem de São Paulo, vem de Minas, vem até de fora do país para esse evento, um evento muito grande, muito assim, a gente não tem, quem nunca foi, eu digo assim, tem que ir, porque a gente não tem dimensão do que é, porque a gente tem uma visão. Eu digo que as pessoas têm uma visão do poliesporte, né? É aquela visão sensualizada, enfim. Sim. Mas, que querendo ou não, as pessoas que não conhecem, eles têm essa visão. Mas a partir do momento que tu prestigia um evento daquele, tu veja totalmente a diferença do que é, né, o poliesporte. É muito legal, assim, envolve família, é bacana mesmo. É bacana demais porque quem vive, quem vai realmente lá em loco para vivenciar, ou hoje também até propriamente através das transmissões, né, Roxinha, realmente vive. Eu tive a oportunidade de estar lá e vivenciar isso. A gente sai encantado, cada vez querendo saber mais, até ousando se arriscar a participar também, porque Sim. é bacana, é muito encantador, porque a gente vê aquele espírito de uma competitividade sadia, né? Exato. Porque até eu mencionava com a Geniere, ela esteve aqui, é bacana porque Sombrio é acolhedor, realmente a gente vive aquilo e poder participar disso é bacana porque as meninas, todo mundo se ajuda, todo mundo fica, parece que torce junto e sofre quando aquilo acaba não dando certo. Porque para quem é leigo, às vezes a gente nem vê que elas acabam cometendo erros, mas elas que entendem sabem. E todo mundo é muito acolhedor e isso é bacana demais porque também é reflexo do município, né? Exatamente, né? E o trabalho que a Janieri e o Pablo fazem, né? O restante, né, do pessoal também, mas eles que estão mais à frente ali, o trabalho que eles fazem, trazer um evento. Imagina, a gente fazer um evento a nível municipal já, né, dá uma dor na barriga, dá aquela sensação. Imagina trazer um evento aquele a nível Brasil, né? Porque todo o Brasil. Então, um evento daquele realmente é um evento muito diferente do que a gente tem vivenciado aqui na nossa região. É um evento muito bacana mesmo. Quem nunca foi, ou se não foi, né, acompanhar hoje a gente tem a facilidade também de acompanhar pelos portais, pela internet. Então é um evento mesmo muito diferente, muito bacana. O Rochinha, você mencionava também o Gerva, porque Sombrio era e foi o nome destaque da competição, e isso é bacana. Também dá aquela sensação, tem muito que se fazer, claro, uma sensação de dever cumprido, que realmente aquilo que se assumiu, quando a gente até batia o papo aqui, frente ao DME, realmente está sendo cumprido, não só por você, mas por toda a equipe, que a gente sabe que envolve professores, ali com os alunos, isso é bacana, né? Porque na realidade é ali que tudo começa, né? É que começa a partir do momento que tu olha para o esporte não só visando ser campeão, né? Quem tem o maior de tudo, quem tem que querer ser campeão é o atleta, né? É o aluno, né? Enfim, mas quando o projeto ele é olhado já desde o início do ano, por exemplo, nossos professores vão ser contratados a partir já de março, né? Então isso já faz a diferença, né? Então o aluno vai estar treinando já desde o início do ano. Isso faz toda a diferença mesmo, assim. Mas claro que a gente quer ser campeão geral do Gerva, é óbvio que a gente quer ser campeão, mas isso é uma consequência, que eu digo que é uma consequência, né? Então, quem tem que querer mais é o atleta, o professor tem que querer também, mas a gente dá a oportunidade, então vai deles querer ou não, né? E claro que pode acontecer de não ser, né? A gente foi 2 anos seguidos campeão geral,
no Meleiro não tinha a taça de campeão geral, mas se tivesse, Sombrio também teria sido campeão geral. Mas como eu falei, é uma sequência de um trabalho. Então, o professor é contratado desde o início do ano, consegue fazer, né, mapear os alunos, né, consegue trazer os alunos das escolinhas, fazer um trabalho. A gente tem escolinha e depois tem o rendimento, fazer o trabalho com o professor. Da escolinha é um professor, do rendimento é outro, mas trabalhar junto, isso sempre vai dar bons frutos, né? Isso é bacana demais até para o próprio aluno, né, Rochinha? Porque, como você disse, é só um detalhe na contratação desses efetivos ou esses profissionais ACTs, mas que já vão começar a trabalhar com o aluno desde o início. Já se prepara, porque muitas vezes há aquela troca ou aquela demora, até nessa contratação que a gente sabe, é questão de administração, mas todo esse mapeamento, todo esse cuidado já faz toda a diferença. Para o resultado das competições, que não, às vezes, muitas vezes não é o que acontece, mas também para a desenvoltura desse aluno e para o crescimento dele pessoal. Sim, exatamente, né? Portanto que a gente tem vários alunos hoje despontando, indo, o que a gente mais quer é que eles realmente, claro que a gente quer que talvez eles representem a nossa cidade, mas mais ainda que um atleta desponte, né, e seja um profissional, dependente de qual for a modalidade. E a gente consegue proporcionar isso, né, um treinamento específico da área para que eles desenvolvam cada vez mais a modalidade. Já falamos um pouquinho, uma pincelada do que foi 2023, que só veio aí para coroar um trabalho que vem sendo feito desde o início, não só pelo Rochinha, mas por toda a equipe, né? Quadro de profissionais que acaba sempre resultando nisso, mas impossível falarmos de futebol, impossível, falamos aí sobre a Taça Brasil, que traz atletas de vários lugares aí do Brasil. Agora, o Campeonato Municipal de Sombrio também traz atletas de várias localidades, a gente sabe que é o amador e é bacana. E é sobre isso que nós vamos falar agora, Rochinha. Congresso técnico realizado, a movimentação das equipes, é como eu falo, o trabalho não para nunca, né? O Rochinha foi obrigado aí a dar uma parada, pausada por causa da saúde, mas já volta com tudo e ninguém para. Porque se a gente analisar hoje, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Fabrício, porque quem acompanha o canal do Fabrício, que também é um destaque lá em Sombrio, acaba olhando, porque às vezes fulano tá numa equipe, Bomba e mais começou... bomba, né? Então tá ali, fala pra gente como é que é, porque o campeonato só tá passou pelo Congresso Técnico, mas já tá a milhão. Vamos falar sobre o campeonato municipal. Então, o nosso campeonato é um dos maiores. A municipal, organizado pela prefeitura, ele é o maior de Santa Catarina, né? A gente conta com 36 equipes adultas, né? Dividida entre primeira, segunda e terceira divisão. Esse ano bem equilibrado, são 12 equipes em cada divisão. E a gente vai ter ainda a categoria de base, que eu acredito que a gente vai aí chegar às 55 equipes aí no campeonato. E é sempre um desafio, né, o nosso campeonato, né? O ano passado, como tu falou, eu tive um problema de saúde, mas nada muito grave, né? Então, no decorrer da competição, tive que me afastar. Mas a gente não faz nada sozinho, né, Tati? Por exemplo, a gente está aqui conversando, mas tem todo um pessoal lá por trás trabalhando, né? E assim é o nosso grupo. Vai fazer 3 anos que eu estou frente à pasta, né? Agora em março. Mas também Deus coloca as pessoas no lugar certo também, então a gente tem um grupo muito bom de trabalho, então isso facilita muito, né, para que a gente consiga desenvolver o esporte da forma que a gente está conseguindo desenvolver, não vou citar nomes porque a gente tem um grupo muito bom e grande assim, né, em comparação aos outros municípios, e talvez eu esqueça alguém, mas o pessoal sabe quem é que trabalha realmente conosco ali e consegue desenvolver isso muito bom, muito bem. E o nosso campeonato, então, é muito desafiador, né? Vira a chave, né? Termina um campeonato, Tati, o pessoal já tá falando do próximo ano, né? Principalmente, virou dezembro para janeiro, já começa, como tu falaste, a janela de transferência, né? As bombas ali no canal do Fabrício, né? Pessoal contratando e assim vai. Então, porque envolve muito, né? Então, são mais de 700 atletas envolvidos do município, só dentro do município. Então, isso gera um engajamento muito grande, né? E fora as contratações dos estrangeiros, né? Que a gente fala, né? Que é os estrangeiros, né? Então, a terceira divisão esse ano ficou do mesmo molde, né? Que é 3 atletas de fora, né? Podendo fazer 2 trocas. Mesmo atleta ele pode ter jogado, né? Mas até o final da primeira fase eles podem trocar 2 atletas de fora. A segunda divisão, 5 fichas, e eles podem trocar 2 também. A mudança maior, assim, foi na primeira divisão, que eles podem fichar 10 atletas. Porém, para jogo só pode 7. Se mantém o mesmo do ano passado. Sim. 7 atletas por jogo. Só que eles não vão ter essa troca.
Então, ao invés deles ter as trocas ali que eles poderiam ter, eles vão poder fechar um número maior. Porque o que estava acontecendo, né, Tati? Principalmente na primeira divisão, porque a segunda e a terceira é de manhã, no período da manhã. Então, não tem confronto direto com os outros municípios, com os outros Sim, campeonatos. porque é mais porque tranquilo, a né? maioria dos campeonatos é à tarde, À né? tarde. Então, a nossa divisão, a terceira e a segunda de manhã, não tinha esse problema. E a primeira, o que acontecia? Os atletas chegavam na fase final, ali nas semi-quartas de final, o pessoal dava prioridade porque dei prioridade lá em campeonato de estado, dei prioridade. Daí chegava na fase boa, esses atletas não vinham jogar. E dessa forma, a gente vai analisar também, né? Por isso que eu digo, o campeonato é formado pelos dirigentes, é eles que votam, né? A maioria que vence, como foi feito, né? No Congresso Técnico. Então, eles decidiram fazer dessa forma para não ficar na mão desses atletas de fora. Fulano não vai vir. Eu tenho um ciclano aqui que eu posso, né, encaixar para o jogo. Ele vai poder, para o jogo, relacionar 7, né? Vai ter 10 inscritos, porém, ele só pode relacionar 7 para o jogo. Mas já abre também uma janela, porque caso esses jogadores que deixavam na mão já tem a opção daquelas 3 a mais, que já vai ficar... uma carta na manga de se passagem, exatamente, né? Exatamente. Ô, Rochinha, e se a gente falar em questão aí do Campeonato de Sombrio, é como você falava, às vezes, claro, o DME tá passando uma competição, vai para outra, mas quem é das equipes ali, como a gente viu, o campeonato, acho que tá terminando, eles já estão indo atrás de jogadores para captar. Não, eu acho que não para, porque se a gente analisar boas equipes, né, e vem desde lá da terceira e da segunda divisão, que eu me lembro que nós conversávamos e recebemos os meninos do médio, e a gente vê que são equipes que também não param, né? Eles acabam sempre tendo uma outra competição extra-campo ali, não só o campeonato municipal para estar movimentando, e isso é bacana porque realmente é como tu disse, movimenta não só o campeonato, mas todo o entorno. Porque oportunizando, porque a gente sabe que, vou mencionar um exemplo, Balneário Arroio do Silva. Os jogos acontecem somente ali no Campo Severo Scaini. E isso não acontece em Sombrio, vai para várias localidades, e isso é bacana porque vai movimentar todo o entorno também, né? Esse é um cuidado que a gente tem, Tati, para a cidade respirar realmente o campeonato, né? Então a gente leva lá para a comunidade do Retiro, para a comunidade da Boa Esperança, Guarita, Santa Fé, que esse ano subiu para a primeira divisão, então a gente vai ter jogo na Santa Fé. Então a gente tenta levar para Sanga Negra, para as comunidades do interior. Porque a gente sabe que antigamente era mais forte, né, as competições no interior. Então a gente tenta levar para eles, né, vivenciar o esporte, né, e trazer também eles para ver jogos aqui no município. Então, no município não, no centro, né? Então, eles vivenciando lá no bairro, eles vão vir torcer para a equipe, né, teoricamente, no centro. Então, a gente tenta englobar todas as comunidades. A gente também trouxe, né, a gente foi atrás das equipes que não participavam mais da competição há muito tempo, equipes, né, de comunidade, que isso é muito importante, porque a gente sabe que tem várias equipes, mas as equipes de comunidade, elas têm o pessoal todo por trás, então elas conseguem ter uma resistência maior, né? Sim. E a gente sabe que muitas equipes, esse ano é tal nome, o ano que vem já não tá mais, enfim, acontece. E esse ano, Tati, ainda ficaram 2 equipes de fora da competição, na lista de espera. Porque a gente, né, o acordo era 12-12, né, em cada divisão. Então, 2 equipes ficaram de fora, com certeza os atletas, né, vão jogar por outras equipes. Migra para outras equipes, né? Mas para ver o tamanho, né, que é a nossa competição. Então ainda ficaram equipes de fora. E é gigantesca, né, Rochinho? Que a gente analisar, e claro que fica-se aquele ponto de interrogação. Como é que faz para dar conta? Né? Porque a gente viu o ano passado, você estava sempre, vai na primeira divisão, vai na terceira, na segunda, na primeira, e corre, faz, porque a gente vive aquilo ali para estar próximo. E agora, com 12, 24, 36 equipes, mais a categoria de base, como é que vai fazer para estar aí? É aí que entra a equipe que também faz a retaguarda. Exatamente. É onde tem toda a nossa equipe trabalhando, né? Mas assim, eu vou te dizer que eu sempre tô um pouquinho em cada campo. Parece que se a gente não tá lá, não vai mudar nada. Mas parece que as coisas vão dar errada, né? No pensamento de quem organiza. Eu falo isso porque agora, ouvindo a tua fala, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Itaionara, que é a nossa secretária de turismo. Às vezes a gente dizia, Ita, por que tu não vai para casa? Ela disse, não. Se eu ficar em casa, parece que no teu caso não seria estar em casa, estar no outro lugar. Ela disse assim, parece que alguma coisa vai dar errado. Ela disse assim, eu posso não fazer nada aqui, mas eu tenho que estar aqui para ter certeza de que está tudo certo. Acho que é mais ou menos isso, né? É bem isso. Vamos supor, ficar lá na secretaria, né? Mas não é a mesma coisa. Parece que tem que estar lá dando uma olhada, por mais que seja de longe. Porque se a gente aparecer muito também, Tati, o juiz apitou, é culpa tua, né? Enfim. E no calor do jogo, a gente sabe o que acontece, né? Então a gente fica mais retirado, escondidinho, vendo o jogo,
né? Até pela questão também, a gente procura também analisar também a questão, né, da organização também, pessoal da arbitragem, né? Porque muitas vezes a reclamação vem dos times, mas a gente não viu, né? Porque Sim. realmente, o árbitro, errou, mas vai errar, acontece de errar, né? Mas a gente vai ver, se realmente é displicência, má vontade, isso daí não Sim. pode acontecer. Então a gente está nos campos realmente para isso, para estar vendo, né, a questão da organização. Mas eu acredito que, por mais que há aquele grito, aquela reclamação, né, Rochinha, mas acho que o ponto crucial em questão de arbitragem, não me recordo de ser ponto negativo no Campeonato de Sombrio, porque a gente sabe que isso é impossível, né? Até a gente vê hoje, já tem o VAR nas grandes competições para já ajudar, porque realmente às vezes é uma fração de segundo e interpretação. Interpretação da onde nós que vamos ver de fora podemos achar que não ocorreu e aonde o árbitro está pode ocorrer. Mas eu acho que isso não me recordo porque eu sou daquela opinião que o árbitro, quando ele estiver em campo, que a gente acabar o jogo e não recordar quem ele é porque realmente ele fez o papel dele. E eu acho que isso, o município de Sombrio também vem vindo de excelência. Sempre vai ter A ou B que vão reclamar, algo que de repente talvez o árbitro tenha involuntariamente errado, mas não aquele proposital. Mas o olhar de quem faz o campeonato sempre é principal e é bom estar lá, né? Para evitar, na verdade, né? Então, no início do ano é feito uma licitação e a empresa que o ano passado, no caso, foi a Liga Atlética do Vale do Mampituba, né? Quando era o presidente, era o Juliano. Então, a gente foram poucos assim, problemas que a gente teve com a arbitragem. Mas, como tu falou, pode acontecer, né? Involuntariamente, porque a gente é um ser humano. Imagina, Sim. com o VAR já acontece erros. Imagina, né? Sem o VAR, né? Inclusive, lá no Sombrio a gente tem o VAR, né? Sim. É o Valdemar, mas a gente brinca, o Valdemar é o diretor de esporte lá, que também trabalha na pasta, né? Daí a gente brinca, pessoal, esse ano vai ter o VAR. Daí ele vai ter o VAR mesmo, o Valdemar vai ficar no campo, pra cima e pra baixo. Pra baixo, pra ver se é alguma coisa. Mas é impossível, mas né? é Mas impossível, não brincadeira, tem né? como, Mas né? não tem como, não tem Se a como. gente analisar o nosso próprio amador, inclusive, os nomes que... E é bacana demais, porque eu acho que é por isso que a gente também fica feliz e vibra com o Campeonato de Sombrio. Porque nós aqui da nossa região, nós vivemos o amador, onde nós vimos as equipes aí, Larme, Lavme, Larme da segunda divisão, a Copa Sul, que também vai começar, inclusive. A Copa Mas México, né, que retornou, a Copa né? México, mas os nomes que a gente vê nessas grandes competições são os nomes que a gente vai até Sombrio para ver em Sombrio. Porque a gente sempre, né, às vezes fica de olho no atleta, sempre costuma chamar a atenção os nomes, né? E hoje, se a gente analisar, estão todos inseridos lá no Campeonato de Sombrio. E é bacana porque a gente fica de olho, né? Aquelas baixas e subidas, porque o que mais está movimentando também o que antecede o campeonato é isso. Isso também é a sensação de que realmente o projeto é certo e todo mundo compra esse projeto, né, Rochinha? Sim, Tati, como é que eu sempre gosto de falar isso. Por exemplo, a imprensa, né, a W3 precisa de notícias. E tu, como trabalha na área do esporte, precisa de competições, né, de eventos para estar transmitindo, né, e estar indo em busca. E nós do esporte também precisamos da imprensa. Então, o nosso campeonato tamanho e proporção também se deve à ajuda de vocês, né, que estão lá fazendo entrevista, né, após jogo consegue as filmagens, né, dos gols, passa na televisão. Então, isso também, o que acontece? Os atletas gostam de ir para a competição assim, porque questão de também dele, né, de estar sendo uma vitrine. Então, ele gosta de se ver jogando, né? Então, isso se dá muito por conta disso também, né? Daí, como falaste, tem o canal do Fabrício lá, que é lá de Sombrio, né, que faz um trabalho muito bacana. Aquela questão, entra e sai, o atleta estava na equipe tal, agora, né, já mudou, está na outra equipe, e isso movimenta a competição. Então, o campeonato não começa só em março, ele começou lá em janeiro, nos congressos técnicos, e já começou com as contratações. A partir do momento que foi muito, assim, como é que eu vou falar a palavra? Foi uma reação muito... Eu só movimentei o grupo, né? Tirei aqueles que estavam na segunda, subi para a primeira, só movimentei o grupo. Quem estava na terceira subiu para a segunda, os da fila de espera, enfim. Só movimentei o grupo e já começaram. Fulano de tal, vai para time tal. Já movimentou, já começaram. Quando é que é o congresso técnico? Depois do primeiro congresso técnico mesmo. Mas é que, na realidade, fica se esperando por aquilo. Eu acredito que já fica, né? Sim, porque, assim, vai pra gente analisar uma coisa. Se nós tivermos hoje aí alguns nomes que podemos citar. Nós vimos aí o Rony, né? Que acho que é lá...
Florianópolis, lá para Isso. cima. Em Bituba, acho que é de Bituba, Isso, né? disputava uma competição grandiosa. A gente viu também aí junto o Egon, acho que também tá lá, Thiago Egon, Silvi, Thiago Silvi. o próprio Soares, jogadores que jogaram aí, jogou no Grêmio, tantos nomes. Então, assim, Luizão, a gente. né? Isso, Luizão, então a gente já fica de olho. E qual é a equipe que tu vai ter? Um cara que já jogou profissional, que não vai querer anunciar que está no teu time, acho que é impossível, né? Sim, Acho sim. que só fica se esperando mais ou menos a primeira movimentação, o DMS sinalizar para já começar. E, diga-se de passagem, de uma maneira maestricamente, o Fabrício faz isso muito bem, porque eu vou dizer que eu sou não só em questão da W13, em questão, mas a gente como pessoa e quem gosta do futebol já fica lá curioso para saber, opa, vai para onde? Quem vai? E é uma coisa gigantesca, porque se nós analisarmos hoje, o Campeonato de Sombrio é bacana por isso, porque acaba movimentando. Se nós analisarmos, para quem gosta do futebol, o Raizeira, se não me falha a memória, foi 2 vezes campeão. Seguido isso. Nas 2, ele tinha Thiago Silvi. Esse ano não conta. Já migrou para outra O equipe. Sescaneco. Aí a gente fica, se tu analisar, é uma coisa gigantesca. E a mesma coisa como assim, ó, acabou o campeonato de Sombrio, o Sescaneco foi campeão, dali a gente já ficou de olho em questão de Copa Sul, Larme, trouxe nomes, acabou não surgindo o efeito que precisava. Então, o futebol é isso. Eu acho que é por isso que a gente vive o campeonato de Sombrio, porque quem gosta do bom futebol, e isso é visto desde a 3ª divisão, né, Matheus? Sim, não tem? sim. É impossível. Eu digo que a 3ª divisão ela é um nível bom também, se as pessoas não é... Claro que tem alguns times que é aqueles times mais Sempre da vai ter, resenha, né? que é o time da resenha. Eu não digo nem que é porque eles gostam mesmo da turma deles, fazer o churrasquinho pós-jogo, que tem o pessoal que vai só para isso. Sim. Mas se dá muito por conta dos nossos projetos. Hoje a gente tem muitos alunos assim que eram dos projetos, hoje já estão jogando na 3ª, na 1ª, na 2ª. Então a qualidade vai se dando muito por conta disso também, né? Porque querendo ou não, esses atletas desde os 7, 8 anos já estavam nos projetos. Então a qualidade também mudou, né, dos nossos atletas, né? E se dá por conta porque a gente nas categorias de base a gente tem levado ultimamente várias competições, né? O ano passado a gente foi campeão do Sub-15 do GEV, o ano retrasado a gente foi campeão da Copa América Sub-18, entendeu? Então, esses alunos, já, né, atletas já estão migrando também para as equipes, ou fazendo equipes, no caso do médio, é uma equipe formada só pela gurizada. Isso, né? eu me lembro quando eles... Que história bacana que eles contaram Isso. e realmente era disso, né? Isso. De amigos, que tinham um grupo de amigos ali formado e estavam lá. Isso, agora subiram para a 2ª divisão, já tiveram que dar uma mudada, né? Porque também a própria competição exige, né? Exige um pouco mais, são 5 fichas de fora, né? Tem o destaque do Arthur, que é um dos mentores da equipe, que também não vai poder estar junto, hoje tá fazendo parte do elenco do Tubarão Futsal Profissional, então já não vai mais estar ali junto, mas que bom que hoje está fazendo parte, né, do futsal de Tubarão, né? Ele estava lá o ano passado no Sub-18 e esse ano subiu para o profissional. Então, mas é assim, né? O ciclo, e né? é o que a gente falava também, Matheus, porque de certa forma, por mais que tenha alçado o voo, sempre vai se voltar onde se iniciou. Sim. Né? Sim. Da onde se destacou na competição e a gente já vai, não, veio lá do Campeonato de Sombrio, o menino jogava. E realmente acho que a 3ª divisão do Campeonato de Sombrio também serve muito para isso. Sim. Que tem muita gente de olho já querendo aproveitar os atletas para outras competições que acabam sempre tendo ao longo do ano, né? Isso, exatamente. Até esse ano surgiu uma proposta, né, das equipes de poder jogar com 3 atletas até 20 anos, poder jogar a 3ª e jogar a 1ª. Mais ou menos parecido com o que é o titular, o aspirante, Sim. antigamente, né? Então, subir 3 atletas que jogam de manhã poder jogar a 1ª. Mas os da 3ª não concordaram pela questão de talvez o atleta não dar preferência para jogar a 3ª de manhã. Sim. Enfim, daí querer jogar só a 1ª à tarde. Mas era uma ideia boa, no meu pensamento, né? Eu visando como já trabalhei com escolinha, que era o que acontece hoje na 1ª divisão, tá? O aluno, o atleta, eu digo aluno porque os nossos alunos ali, né? Eles não querem ir para a 1ª e ficar só no banco. E muitos vão para pegar essa experiência, até porque são 7 fichas de fora, daí, né? Até para estar fazendo parte da equipe. Então eles não vão para a 1ª, porque com medo de não jogar. Então eles vão jogar a 3ª e a 2ª. Dessa forma, eles iriam jogar a 3ª e a 2ª e fazer parte do elenco da 1ª, pegando uma experiência já, né? Entrando para a equipe. Mas como eu falei, quem escolhe, quem faz o campeonato
são os dirigentes e eles optaram por esse ano não ser dessa forma. Às vezes até precisa também ter uma maturidade muito grande também, né, Matheus? Porque a gente sabe bem esse pensamento. A gente pensando e fazendo uma análise, claro, ele quer jogar. Porque quem vai no campeonato quer jogar. Ninguém gosta de ficar no banco. Então, realmente, mas se ele tiver incluso lá na terceira, já é da. Eu me lembro agora o meu pai falando. Muitas vezes meu pai é do interior e que às vezes a gente dizia, por que tu não bota fulano jogar, que é o menino que joga? Não, eu não posso queimar jogador. Ele me dizia isso. A gente ouvia falar muito, e é uma fala verdadeira, assim. Ele disse, não, eu não posso colocar... Não, mas a gente brincava, porque o meu pai, né, a gente ia sempre em campo. Pai, mas por que tu não botou? Ele joga bem quando tu tá... Não, mas eu não posso queimar, porque lá a equipe já mais adulta, toda essa questão. E realmente também tem esse cuidado, né? E tem que ter esse cuidado. Só a gente que trabalha com adolescentes sabe que tem que ter esse cuidado. Né? Por isso que eu digo, seria uma oportunidade boa. Mas aí, se esse atleta também não tiver uma cabeça feita, vai correr o risco também. E acho que é nesse ponto que entra os dirigentes e equipes. Prefiro não arriscar do que acabar comprometendo a equipe. O medo, tem né? os dois lados da moeda tem também, né? Não adianta, falei, né? no meu ponto de vista, seria bom, né? Pela questão... Sim, eu digo já preparar, né? preparar o atleta. Em questão como atleta. Mas tem a questão... a visão do dirigente da equipe lá da terceira, né? Então, infelizmente, não deu certo, mas por nada, um futuro aí, né? Matheus, Campeonato Municipal de Sombrio já tem data para início e qual será a data onde nós vamos poder ver não só esses nomes, citamos, mas tem muitos outros nomes aí. O próprio Portuga fez um campeonato de excelência o ano passado. Esse ano, se não me falha a memória, os dois irmãos vão jogar junto. Jogar junto no Raizeira. Isso, acho que foi mais ou menos o Portuguinha jogou ano passado na terceira com o Médio, né? Que ele era daquela geração ali, sim. O Gui. E o Portuga jogou... Acho que foi com o Raizeira. Se eu não me engano, foi o Raizeira. Eu não lembro se foi Caneco. Eu não lembro. Eu acho que foi com o Raizeira o ano passado. Então ele jogou com o Raizeira só o Portuga, né? Então agora vão jogar os dois manos... É bacana demais, porque isso proporciona também, isso, né? A gente tem vários casos assim, pai jogando com filho na terceira, na segunda. Tem quando estão juntos, o pedaço, já deve ter falado do pedaço e o pedacinho. Isso, né, o ruim é quando acabam se enfrentando, que daí fica ruim para quem é esposo, para quem é mãe, que é obrigado a se dividir, né? Por exemplo, no futsal, o ano passado, no nosso campeonato de futsal, que foi a última competição nossa, né? A final foi Médio, não, acho que foi a semi, não lembro. Foi Médio e Guarani. E o Portuga jogou com o Guarani e o Portuguinha jogou com o Médio. Então daí a gente perguntou, daí Clever e a mãe dele, né? Estão torcendo pra quem? Não, hoje nós estamos neutros. Quem fizer gol tá bom, mas, né? E eles ficam numa saia justa. É bacana, né? Porque agora eu vi, nós temos no Arroio do Silva, tem dois irmãos aqui de Araranguá, que é o Gerves e o Rafa, que é o Amigos do Gerves e o Amigos do Rafa. E realmente, daí a mãe, a gente sempre brincava, né? Pra quem que a mãe ia torcer. Aí, tanto que ela disse, não, quando eles estão separados, eu torço. Quando estão oponentes, fizeram uma camiseta dividida para a mãe com os dois times. Isso é bacana demais. O amador é magnífico. Na realidade, o futebol, né? O futebol nos proporciona isso que é como nós falávamos, né, Matheus, fora do campo. O que nós vimos aí já puxando em questão do futsal no Arroio do Silva, já misturando, mas é bacana porque às vezes, e o Campeonato de Sombrio é isso. Se você olhar hoje, os nomes que a gente falamos alguns, mas tem muitos outros aí. Não, é um campeonato que, olhando no papel, a gente não consegue dizer quem é o campeão de projetar. Não. Né? Mesma coisa no Balneário Arroio do Silva. Nós falávamos aí o que vivemos lá na final do futsal, né? O Avenida vencia de 4-1, acabou perdendo nos pênaltis, a equipe do Cedro empatou. Então, isso é bacana. Acho que é por isso que cada vez mais nos apaixonamos por futebol, né? O amador é tão apaixonante, né? E claro que acontece no profissional, mas o amador é diferente. Justamente por isso, por se tratar de família, se tratar de amigos, então tem essa mística diferente, né? Matheus, voltamos aí, o campeonato inicia... 24 de março. 24 de março, então nós temos praticamente aí um pouco mais de 30 dias para nós vermos aí como vai, claro. A partida inicial, aonde vai ser? Então, a abertura sempre a gente faz um jogo só. Esse ano vão ser 2 jogos por divisão, né? Então vão ser 2 campos sempre nos domingos. Mas a abertura é só um jogo apenas, né? Uhum. Então a abertura da terceira divisão no estádio Antônio Santa Helena, às 8h30, entre a equipe do... Deixa eu lembrar agora, se eu pegar aqui, senão não lembro. Não tem problema. A segunda divisão é Taiti e Boa Esperança, às 10
9h30. Tahiti Boa Esperança, né? A Boa Esperança foi o campeão ano passado, terceiro, então faz a abertura. Sim. A abertura da primeira divisão é às 15 horas e deu certo que no sorteio a equipe, quem faz a abertura da primeira é o campeão do ano passado, né? O Seis Caneco. O Seis Caneco. E deu certo que no sorteio a equipe da Santa Fé caiu na mesma chave do Seis Caneco e foi a última equipe da chave, né? Então, a última equipe da chave. Então, a primeira pega a última. E deu certinho que o primeiro jogo vai ser o campeão da primeira contra o campeão da segunda do ano passado. Bacana demais. Então, Não foi nada combinado. Botasse 10 vezes lá, não ia dar certo. Não dava. Mas às vezes são coisas que é para ser, então não vai ter. Teremos aí. Agora, então... lembrei da terceira, que é o clássico do interior. É a equipe do Retiro contra a equipe da Garuva. Bacana demais. Então, acontecem no mesmo local? Isso, todos os jogos serão no Antônio Santa Helena. Isso, perfeito. A abertura lá. E nós temos, então, esse ano a diferença, só que na primeira divisão, então, teremos aí, em vez de 7 fichas de fora, 10. Isso. A terceira e a segunda permanecem da mesma forma. E a diferença agora, teremos 2 campos novos, isso, para disputa? Não, não, sempre serão dois campos. Campos novos esse ano. Mas 2 times que entraram novos, é isso? Não? Nós falamos no início da primeira, subiram 3. 3? Sobre o campeão e o vice, né? Que já é Sim. de praxe, né? O ano passado a gente tinha... Passaporte garantido. O ano passado a gente tinha 10 equipes na primeira. Então, esse ano a gente mudou para 12, né? Mudou também o sistema de confrontos também, na primeira fase. O ano passado eram 2 chaves de 5, esse ano foram 3 chaves de 4. Perfeito. Né? E daí, com a desistência da equipe da São Francisco, a gente teve que subir o terceiro colocado do ano passado. A gente não tem disputa do terceiro, porém o campeão, o perdedor para o campeão na semi, no caso, o das antigas perdeu para a equipe do Santa Fé na semifinal. Então, ele ficou com... Né, com conta como se... fosse o terceiro lugar. Então, a equipe das antigas subiu para a primeira divisão. Então, temos 3 equipes novas na primeira divisão. Bacana demais, porque... E todas as divisões são 3 chaves com 4 porque equipes. Foram os 12, né? Ficou então, padrão, né? Ficou certinho. Ficou agora redondinho, ficou padrão. Perfeito, bacana demais. E ainda, na edição de 2024, um campeonato que tem 36 equipes, ainda ficaram 2 lá na fila de espera. Isso. É bacana porque isso só vem coroar todo um trabalho que vem sendo feito. E não tenho dúvidas que o campeonato da edição 2024 vai ser o sucesso que vimos aí em 2023. E, claro, para nós que gostamos de futebol, é uma deixa para estar indo até Sombrio e participar e ver de perto tudo que acontece, porque o canal do Fabrício não consegue cobrir todos ao mesmo tempo. Então, dá para a gente ir lá ver uma palhinha de um bom futebol. Com certeza, né? Já deixo aqui o convite, né, Tati, para você e para toda... o pessoal da W3, né? O convite da abertura, e não só da abertura, mas da competição em si, né? Porque vai durar aí um pouco mais de 3 meses de competição. A programação é que encerra dia 30 de junho, mas a gente sabe que tem a interferência do tempo, talvez, né? Por mais que eu não costumo a cancelar a rodada, o pessoal... tu não cancela, pode estar chovendo canivete. Mas, gente, a pior coisa para quem organiza a competição é cancelar a rodada. Né? A não ser que, por uma tempestade de raios, enfim, né? Isso sim, que possa, né? Trazer algum perigo para os atletas, isso sim. Mas quando é chuva, né? A gente tem campos, o que pode acontecer? Por exemplo, é no campo que acostuma alagar, mas a gente tem 12 campos, né? No município. Tem a opção tem a opção de a gente tem campos que não alagam, então a gente leva para o outro campo, mas... E é bacana isso também, e por isso que faz a diferença também, né, Rochinha, de todo esse cuidado, de também trazer todas essas equipes, porque se a gente analisar hoje, o que acontece, a maior dificuldade aqui em Araranguá, nós temos o Campeonato do Morro, que é centralizado em um único lugar. Se você colocar os atletas jogar num dia de chuva, que choveu muito, vai prejudicar o próprio gramado. Isso não acontece lá, porque tu tem essa opção, esse leque, né? E até pela questão do gramado, para a gente ter esse cuidado, porque, por exemplo, a gente está esses meses agora, né? Dezembro e janeiro, agora fevereiro entrando, a gente está no cuidado das gramas, né, dos campos. Então, a gente também tem que ter esse cuidado durante os jogos, né? Para não prejudicar muito. Até mesmo na tabela, a gente tenta, né, inverter um jogo. Claro, no Santa Helena sempre tem jogos. À tarde, né? Sempre vai ter jogos. Porque é onde se concentra mais, né? O ano passado a gente teve uma rodada que a gente cancelou lá no Santa Helena, porque por mais que ele é um campo bom de drenagem, mas o ano passado foi... Sim. A nossa competição foi toda com chuva, assim. Só a final que fomos iluminados, que não choveu, deu um dia de sol muito bom.
mas foi o ano todo, assim, a competição toda de chuva. Então, então a gente tem esse adendo aí que é muito bom, a questão dos campos, né? Bacana demais. Rochinha, só para a gente reforçar, a gente sabe que houve esse rodízio, né, da segunda divisão subiu para a primeira, da terceira para a segunda. Que equipes entraram nova na terceira divisão? Você recorda? Sim, na terceira subiram, o ano passado subiram, eles já sabiam que os semifinalistas todos iriam subir, Uhum. por conta que ninguém caiu. Perfeito. Nem da primeira e nem Perfeito. da segunda para a segunda. terceira. Então, os semifinalistas já sabiam que iriam subir, né? Mas, porém, com a desistência da São Francisco, ficou faltando uma equipe também na segunda Na divisão. segunda divisão. Né? Então, na segunda divisão, da terceira para a segunda, como a gente tinha subido 4, a gente fez um convite. A gente não obrigou. Claro que a gente tem a Sim. sequência lá do quinto, sexto. Sim. Primeiro a gente fez um convite. Se alguma equipe teria interesse em jogar a segunda divisão. Porque a gente já tinha subido ali até o quarto colocado, Os né? que tinham mais Isso. interesse, né? Claro que se o quinto tivesse interesse, seria Sim. a vez dele, né? O sexto. Mas Sim. foi uma equipe que estaria iniciando esse ano, voltando. É uma equipe que já jogava. E eles teriam interesse até pela questão eles falaram pela questão de número de fichas de fora, que são Sim. 5. Eles preferiam jogar a segunda, que é o Consplan Futeira Gesser Largados, né? É uma equipe o Largados, que é uma equipe que joga muitas competições aí, futebol 7, está retornando, então vai jogar a segunda divisão, né? Porque surgiu essa vaga, né? Então são 12, ficou redondinho, são 2 jogos por cada divisão, todo domingo. Então, acredito que esse campeonato ainda vai ser... todo ano a gente procura melhorar, né? E Sim. com certeza a expectativa é que seja um campeonato melhor ainda. Já começamos por essa prévia, já tudo se encaminha para realmente isso que se predispõe a fazer no início do campeonato se concretize lá na final. Por quê? Vimos aí que tudo está conspirando, né? 12 equipes fechadinhas nas 3 divisões. Tivemos aí o acaso de ver o campeão da segunda divisão fazendo a abertura na primeira com o atual campeão, e isso é bacana. Então, com certeza, teremos aí bons nomes inseridos já no Campeonato de Sombrio, e isso já se sabe, já se tem uma noção, né? E também tem muitos bons jogadores da própria região, de dentro de Sombrio também, que vem fazendo um ótimo campeonato, e isso, com certeza, vai ser um dos destaques do campeonato. Sim, muito se falava que antes a gente não via mais atletas de Sombrio jogando para fora. Né? Por que Sombrio não tem mais atletas? Hoje não, hoje a gente veja muitos atletas jogando para fora, né? Tem o exemplo que a gente dá, o Torrado, que tá jogando para fora direto, tem o Portuga, que agora também tá voltando, que ele tinha dado uma parada de jogar, mas é um baita atleta, e, enfim, tem vários atletas assim, se a gente o Guga, enfim, tem vários atletas que hoje estão jogando para fora de Sombrio. Então, o nível dentro do município é muito forte, né? E ainda mais trazendo essas fichas de fora, fica mais forte ainda. Bacana demais, então, o nosso bate-papo hoje com o Rochinha falando sobre o Campeonato de Sombrio, que começa dia 24 de março. 24 de Esperamos março. vocês Então, lá. todos convidados aí no estádio. Antônio Santa Helena. Começa 8h30 primeiro, 8h30 a terceira, divisão. 10h30 a segunda e às 15h15 a primeira divisão. Né? A gente sabe que a gente está ajustando ainda talvez para ser a categoria de base já na abertura, ou fazer uma abertura diferente. O ano passado a gente homenageou a equipe de Ipiranga, que fez 93 anos. Que né? fez o jogo antecedente. Um jogo simbólico com os atletas, né, de antigamente. E esse ano a gente está vendo ainda o que a gente vai aprontar aí para essa abertura. Bacana demais. E lembrando que, apesar do Campeonato de Sombrio já fazer toda essa movimentação, o DME já está dando uma espiada na Copa MESC, que também já está mais ou menos na sua movimentação. O trabalho não para nunca. Exatamente, né? A nossa organização já da competição ser um pouco antes, se dá por conta da Copa MESC, que também vai ser antes, devido ser um ano eleitoral, né? Então a Copa MESC é antes das eleições, então o nosso campeonato também teria que ser antes. E Tati, falando ali em questão de organização, os dirigentes sempre pedem, vamos se programar já para a gente saber uma data definida, uns 3 meses antes a gente já saber quando é que vai ser a competição, porque isso faz toda a diferença. Sim. Para a questão de organização, a gente sabe que é questão de patrocínio, né? A questão de contratação de atletas, enfim, tem todo um contexto fora disso. Então, eles já se organizando, sabendo a data certa da competição, no mínimo uns 3 meses antes, isso favorece e ajuda eles, né?
E por conta disso, claro que o campeonato também é organizado por conta dos dirigentes também que são organizados, né? Exatamente, porque tudo faz parte de uma engrenagem, né? Isso. E é bem como você falou, em questão de patrocínio, até porque nós temos muitos campeonatos na nossa região, né? Isso. Campeonatos que não param, principalmente agora. Ah, mas é temporada de verão, mas tem os de verão que vivem só daquele ali. Então a gente sabe que não para e isso também é bacana porque já se programa, né? Por mais que nós não temos o campeonato de verão, mas Gaivota é muito próximo. As Então, equipes, as equipes migram, estão inseridas, estão né? lá no campeonato de Se a verão. gente analisar hoje, é como você disse, né? Se a gente pegar um jogador específico, o próprio Torrado, a gente vê no Arroio de Silva, tá jogando no Sete Society lá, vê em outros lugares. Então, se a gente vê os jogadores, as equipes também estão participando de todas as competições, porque não querem ficar de fora, né? Sim, exatamente. Até para manter esses atletas com eles, né? Eles fazem isso, vão pro praiano já para manter esses atletas. Já para segurar, de certa forma, prender o atleta, porque né? acontece, talvez o atleta vá lá e jogue uma competição praiana, por exemplo, que é já, né, na porta ali do campeonato municipal. Vai lá e joga com uma equipe diferente. Ah, gostei, né, do grupo, gostei da forma. Então, tu não dá nem esse gostinho para ele, né? Não pode dar o gostinho. Não dá né? nem a opção, né? Verdade, então, bem é uma assim. forma de segurar o atleta. Rochinha, quero agradecer. A gente sabe que o trabalho não para, muito solícito veio atender o chamado para a gente falar um pouquinho do Campeonato de Sombrio e espero aí divulgar muito mais, trazer muito mais informações. E também ficou bacana ano passado que a gente conseguiu trazer as equipes que estavam chegando na finaleira. Vamos tentar mostrar essas equipes agora já desde o início do campeonato para que a gente mostrar também essa movimentação. Porque uma coisa é a gente falar com o Rochinha, ver de como foi feita a organização, mas saber o perrengue que passa O a lado equipe deles é e os diferente. atletas e como é feito todo esse trabalho, só eles podem nos falar. E é bacana demais que a gente pôde compartilhar isso ano passado. Então, acho que foi o Magrão, e não me recordo qual. Na época, quando Foi o Magrão e o Thiago que vieram, Isso, né? acho que inclusive o Thiago era um atleta que estava expulso, ainda a gente ficou sabendo na hora do bate-papo. É bacana demais, os meninos do médio, outros também, porque a gente deixou chegar na finaleira, não tinham a disponibilidade do tempo, mas é como o Matheus falou, tudo em questão de programação, para tentar mostrar um pouquinho do que acontece lá de Sombrio. Tati, quero agradecer pelo convite, né, e convidar o pessoal, né, para essa abertura. Lembrando que no dia 10 agora de março a gente vai ter um evento que é a nossa remada ecológica. Todo ano, já é o terceiro ano que a gente vai realizar uma remada, que esse ano a gente vai sair do Rio da Laje, que foi um rio que é um rio da nossa cidade ali, que agora foi feito o desassoreamento dele, foi feita a limpeza, né, então a gente vai sair lá do Rio da Laje, né, nesse percurso o pessoal, os caiaqueiros, quem anda de stand-up, enfim, o que anda por cima da água vai poder participar. Então eles vão ganhar mudas de árvores para estar plantando nesse trajeto que foi desassoreado para a limpeza, né, do rio. E vamos chegar até a Lagoa de Sombrio, fazer o percurso, são 7, quase 8 quilômetros. E chegar lá na Lagoa de Sombrio, lá no nosso amigo Edio lá, que ele tá fazendo um espaço ali muito bacana e já está quase pronto. Tem uma saída para o pessoal sair de caiaque, ele construiu agora uma arena de beach tênis, de futevôlei, bem bacana mesmo. É lá do nosso amigo Ed, lá na Lagoa de Sombrio. Então, no dia 10 a gente vai estar fazendo já esse primeiro evento aí. E nesse ano a gente já teve o final da bocha, mas convidar o pessoal que gosta, né, ou até mesmo que não vai remar, mas quiser fazer parte desse dia, que além de ser um evento do pessoal do caiaque, stand-up, enfim, eles também vão estar ajudando, né, na questão do plantio, né, ajudar a natureza, né? Esse é o nosso intuito maior. Bacana demais. Para esse evento, foi feito em questão de inscrição? Como é que faz? Quem quer ainda participar, dá tempo? Dá. A gente vai lançar hoje, né? É porque é um evento mais de participação, né? De competição. Então, quem quiser participar, a gente vai solicitar, não vai ser cobrada uma taxa de inscrição, porém, lá no espaço do Edio, quem quiser fazer uma ajuda lá para ele, até para ele conseguir manter o espaço, né? Enfim, é voluntário. E no dia vão ganhar água, frutas. Bacana. E na chegada ainda vai ter um salchipão lá pra galera degustar depois de uma remada aí dos 8 Bacana quilômetros. Demais, porque movimenta esse pessoal também que gosta desse esporte, né? Que já está sempre. E também é bacana por causa o objetivo maior de estar revigorando o espaço, né? Todo com esse plantio. E isso é bacana, porque a gente também incentiva e vive isso também diariamente. Isso, uma coisa liga a outra, né? Esporte, natureza, enfim, né? Esse é o nosso intuito maior. E com certeza vai ser um evento muito bacana. Bacana, sobre esse assunto também, a gente aí depois vou pegar com o Rochinha para estar nas nossas redes sociais. E por isso a gente finaliza o nosso programa de hoje, desejando a você aí um restinho de final de semana aí, bacana demais. Nos reencontramos nesse mesmo espaço, nesse mesmo horário. E o Rochinha deseja sucesso
que o campeonato de 2024 seja o sucesso que já foi a edição do ano passado. Amém, que com certeza Deus vai abençoar mais um grande campeonato e conto, né? Sempre falo, contamos com a presença de vocês e que possamos juntos fazer um grande ano. Finalizo então desejando a você uma ótima tarde. Nos reencontramos aqui na W3 Esportes. Oferecimento HCC Energia Solar.